Vou convidar os irmãos para estarem abrindo as vossas Bíblias. Efésios, capítulo 2, deixa ela aberta. Nós vamos já entrar nesse assunto de hoje, que é a conversão. Por que a gente está cantando ao nosso Deus, exaltando a manifestação do nosso Deus através do seu Espírito? Porque nós vamos falar sobre conversão, e nós não entenderemos a conversão se nós não entendermos a ação do Espírito Santo de Deus. Porque o homem, ele não converte-se a si mesmo em uma busca de se tornar uma pessoa melhor e no anseio dele produzir algum resultado diante daquilo que ele escuta na palavra de Deus. Primariamente, a ação do Espírito é necessária para a conversão. O que eu vou fazer aqui nessa noite é pregar a palavra. E a pregação da palavra, preste bem atenção nisso, não é um aviso especulativo. O anúncio do Evangelho não é uma especulação a respeito de algo que nós queremos contar a alguém. Eu não quero apenas fazer comentários de versículos de modo aleatório, que não faça sentido para você, mas eu quero observar o seu coração, o meu coração, a partir das Escrituras. Quando a gente fala de conversão, a gente está falando sobre um assunto muito sério na vida da igreja. E por causa de não tratar essa doutrina de modo sério, com entendimento bíblico, as igrejas têm admitido e arrolado nas suas páginas numéricas, nos seus halls de membros, muitas pessoas que não se converteram. O que eu tenho interesse nessa noite não são resultados imediatos, e não quero também que você pense que eu estou avaliando visivelmente se você é um convertido ou não. Mas o que eu espero com essa mensagem é te conduzir ao entendimento da obra regeneradora do Espírito Santo, que é a conversão. A nova vida com Cristo, irmãos, é, de fato, um novo viver, uma nova vida. Muitas pessoas dizem ter experimentado Cristo e passado por uma conversão, mas a vida que eles vivem antes de Cristo e depois do então encontro com Cristo deles é a mesma. E eu fico me perguntando se de fato essas pessoas entenderam a realidade dos seus pecados, a grandeza de Deus, a obra da graça, a ação do Espírito Santo, e foram tocadas de fato para uma conversão. Nós podemos nos avaliar nesse ponto aqui. Nós podemos avaliar os nossos corações. Quem é o pastor Everton depois de Cristo? É diferente daquele antes de Cristo? Quem você é hoje, depois da obra do Espírito Santo, depois de você ter sido tocado por Deus, a graça ter sido revelada a você através da pregação do Evangelho, você é uma pessoa diferente, você tem um novo viver? Uma pergunta importante para você olhar para essa caminhada. Os nossos dias nos deixam confundidos sobre o que é uma conversão. A grande verdade é que, quando a gente olha para o hall de membros, e eu não quero citar outras igrejas não, irmãos, eu quero falar da minha realidade. Quando a gente olha para o hall de membros da nossa igreja e vê alguns comportamentos, se não são comportamentos isolados ou corriqueiros, são comportamentos de um modo de vida, de pessoas que estão arroladas, foram batizadas e são crentes, nós ficamos a nos perguntar, que conversão, a quem ele se converteu?
porque, lamentavelmente, durante a trajetória da igreja, a história da igreja brasileira nos mostra isso, muitas pessoas se converteram ao nome da igreja, e por isso elas não têm nada a ver com Cristo, e sim com a igreja da época que elas converteu. E aí passa um tempo e vem outro pastor, nova membresia, novos irmãos são admitidos, e ela fica completamente fora de contexto, porque ela não se converteu a Cristo, ela se converteu à igreja da sua época. A igreja que ela visitou um dia, ela achou legal, ela achou interessante, ela passou a fazer parte daquele grupo ali. Tito, capítulo 3, versículo 3, nos diz assim: porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Houve um tempo. O que Paulo está aqui nos trazendo, irmãos, é que um tempo antigo, sem Cristo, não pode ser igual ao tempo atual com Cristo. Você faz uma viagem na sua trajetória aí agora, irmão, de vida. Rememore a sua conversão. Veja se o velho homem não está absoluto reinando. Veja se o pecado que você praticava com prazer sem Cristo não são os mesmos pecados que você hoje sustenta-os lá no íntimo do seu coração. Preste atenção. Nós não podemos considerar a ideia de uma pessoa, quer seja quem for, imponha a sua percepção de conversão sem que ela viva em conformidade com o Evangelho. E muitos cristãos estão fazendo exatamente isso. Eles impõem a ideia dele de conversão, eles dizem que eles são convertidos e querem propor que se aceite que ele é um convertido, sem que ele dê evidência nenhuma clara de um viver no Evangelho. Ser convertido não significa você achar que tem um direito de se colocar como convertido, mas é uma obra que Deus opera em seu favor, em meu favor, para nos dar uma nova vida. Por isso que aqui na nossa igreja é um tanto quanto estranho a ideia de que nos finais dos sermões nós não ofertamos um produto de feira, dizendo, levante a mão quem quer. Quem quer aceitar Jesus? E nós percebemos que essa oferta da graça barata torna-se um tanto quanto difícil da gente poder perceber que as pessoas de fato são convertidas, porque o que é conversão para muitas pessoas é um ato de levantar a mão. Eu levantei a mão, estou convertido. Eu aceitei Jesus. Ser convertido, em uma última análise, presta bem atenção nisso, porque eu vou ler o texto agora de Efésios, para a gente poder fazer a exposição. Em última análise, ser convertido não significa ser melhorado, e sim ser transformado. Muitas pessoas, elas se acham corretamente moral, elas estão com status de boas, e o que elas querem é apenas a cereja do bolo. Pronto, deu o toque final, eu levantei a mão, aceitei a Cristo. Sem nenhuma transformação no seu interior e sem que a sua vida evidencie aquilo que Deus começou operando lá no profundo do seu coração e fazendo-a a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. E Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Observe se nós não estamos falando aqui de conversão. Preste bem atenção. Eu vou ler de novo o versículo e você perceba, enquanto eu vou lendo, se a ideia apresentada aqui não é a ideia de conversão. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse mundo, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente,
Todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, a quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. A conversão, irmãos, a conversão começa em Deus. Não existe uma possibilidade do homem produzir, de um ambiente produzir a conversão aquém de Deus, fora de Deus. Observe o que o texto está nos apresentando. Enquanto eu vou citando as partes, você olhe comigo na sua Bíblia. Versículo 1, Ele vos concedeu vida. Versículo 4, no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por grande do seu amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo. Versículo 6, Deus nos ressuscitou. Versículo 7, segundo a riqueza da sua graça. Versículo 10, Deus preparou no passado. Observe que a ação de conversão começa em Deus. A ação de transformar o homem. Depois da queda, qual foi a atitude do homem? A atitude do homem depois da queda foi de fugir, de se esconder, não de procurar a Deus para acertar as contas. O homem foge, o homem se esconde, mas Deus buscou o homem. Imediatamente após a queda, Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, eles se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que está acontecendo aqui? O homem está escondido entre as árvores e Deus está procurando o homem. Será que Deus foi pego de surpresa? Quando Deus chegou no jardim, é que Deus viu o pecado do homem? Será que só quando Deus chegou ali? Não, Deus veio, mesmo sabendo da queda, e Deus andou procurando o homem, mesmo sabendo onde o homem estava. O salmista disse: se no mais alto monte eu subir, ali tu estás. Se no mais profundo vale eu descer, até ali a presença do Senhor me achará. Não tem como se esconder de Deus, mas o pecado nos faz ter vergonha de Deus, e por causa dessa vergonha do pecado, nós não procuramos a Deus. Muito pelo contrário, essa vergonha do pecado nos traz rebeldia, nos rebela contra o Senhor, e nós fugimos de Deus, e Deus, para salvar o homem, vai até o homem e procura: onde você está, Adão? Onde você está? Depois do pecado, o homem jamais teve o livre-arbítrio, porque o seu arbítrio foi deturpado pelo pecado, o impossibilitando de escolher fazer o que é bom. O apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero, este eu não faço. O mal que eu não quero, esse, todos os dias, está me perseguindo. É a impossibilidade do homem escolher Deus, por causa da queda, do pecado original. Isso reflete em nós
Porque a Bíblia diz que por causa de um só homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado, a morte. E é esse o estágio que o homem se encontra, irmãos. Morto. O homem está absolutamente morto. Olhe comigo agora os versículos que eu vou citar. Ele vos concedeu a vida, porque a salvação começa em Deus. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 2. Andastes no passado conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar e do espírito que opera para a desobediência. Versículo 3. Sem Cristo, o estado do homem, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. Versículo 5. Ele nos deu vida, estando nós ainda mortos. O homem estava morto. Esse era um homem sem a ação de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 17. Todavia, graças a Deus, porquanto embora, havendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração à forma de ensino que foste submetidos. Na escravidão do pecado, Deus opera sobre nós e nos atrai à obediência, mortos. O estado natural de todo ser humano é a morte espiritual, irmãos. Uma criança, quando nasce, sem a ação de Deus, antes da ação de Deus salvá-la, ela já nasce morta espiritualmente. Mas não é eleita? E se for eleita, quando nasce, como é que funciona? Ela nasce. E para manifestar a salvação, o que tem que acontecer? A pregação do Evangelho, entendimento do Evangelho, quebrantamento do Evangelho e conversão. As nossas crianças são lindas, mas cada uma delas precisa se render a Cristo, entender a doçura do Evangelho, sentir o toque do Espírito Santo, para que possam se converter a Cristo. E o nosso papel como igreja, como pastor, como pai, é trazer claro o Evangelho na idade delas e o quanto antes elas possam perceber o Evangelho e se render a Cristo. A cruz, a Páscoa, a manjedoura, o nascimento de Cristo, tudo isso são oportunidades que temos de incutir na cabeça das nossas crianças a mensagem do Cordeiro crucificado por causa dos nossos pecados, por causa do nosso estado natural, morte espiritual. Essa é a condição universal, tanto de gentios como de judeus. Eles são, todos eles, por natureza, filhos da ira. Em segundo lugar, preste atenção, o seu estado natural, o meu estado natural, o estado natural de todas as pessoas, estão em rebelião ativa contra Deus. Observe que Paulo está usando no versículo 2, andastes, versículo 3, andávamos. Porque no fluir natural da vida, nós não andamos em direção a Deus, não andamos fazendo a vontade de Deus. Nós sempre andamos em rebeldia contra Deus. Em terceiro, o estado do homem sem Deus é estar sujeito ao governo maligno de Satanás. Não existe neutralidade, irmão. Sabe que aquela pessoa é boa, aquela pessoa não tem, ela é neutra, não existe isso. Uma pessoa sem Cristo, ela está totalmente sobre o domínio de Satanás. Ué, pastor, então elas estão endemoniadas? Não, elas estão sob a influência. E Satanás influencia, não é através de uma obra de macumbaria, não, tá?
Tem muito crente falando que o Satanás vai tocar na vida da pessoa porque fizeram um trabalho de macumba. Também. Mas sabe como é que Satanás influencia hoje, irmãos? Através da cultura. Sabe como é que Satanás influencia hoje? Através do governo. Sabe como é que Satanás influencia hoje? Através das leis hostis ao Evangelho, que são rebeldia contra Deus, Satanás operando. Paulo diz, andavam segundo o príncipe da potestade do ar. Quem que é esse príncipe da potestade do ar, irmãos? É Satanás. É a influência do diabo que faz o homem satisfazer as vontades da carne, os desejos e as concupiscências, e faz o homem viver escravo do pecado. Em quarto lugar, o homem, na sua vida natural, sem a ação de Deus para lhe salvar, eles estão expostos à ira justa de Deus. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós precisamos olhar para o Evangelho, nós precisamos olhar para a cruz, nós precisamos olhar para aquilo que Deus opera, que Deus faz, para a ação do Espírito Santo em salvar Deus e ver que sem Cristo o homem seria esmagado pela ira justa de Deus. Justa. Deixa eu perguntar para os irmãos aqui, para ver se os irmãos estão cientes da realidade de cada um deles. Se Deus mandasse você para o inferno, hoje, Ele estaria sendo justo ou injusto? Pensa aí. Pensa aí. Deixa isso te fazer levantar o fio da orelha, aqui ó, o espelhinho da orelha. Se Deus falasse, vai para o inferno, Ele seria injusto? Se você olhou para o lado aí e falou assim, poxa, Deus não pode fazer isso comigo não, que isso, está doido? Eu não mereço o inferno não. Eu quero te dizer, você está quadradamente enganado, não é redondamente não, você está quadradamente enganado. Você merece, por força da natureza, por causa do pecado original, nada mais e nada menos do que o inferno. Por isso você nunca deve orar falando assim, Senhor, me dá o que eu mereço. Você deve sempre orar, Senhor, por causa de Cristo. Eu vejo que muitos crentes são prepotentes quando olham para Deus e falam assim, que é isso, Deus? O Senhor me salvou, estamos juntos. E agora, jamais, o Senhor não tem o direito de me mandar para o inferno não, tá? Você sabe por que Deus não te manda para o inferno? Você sabe? Você sabe por que você você pode dormir tranquilo, e se você não acordar e morrer enquanto você dorme, você está seguro da sua salvação? Você sabe por quê? Por quê? Por causa de Cristo, não é por causa de você. O que você merecia era o peso da ira de Deus, a condenação eterna. Por causa de Cristo, você tem a salvação. O texto também nos apresenta, irmãos, a ação de Deus para converter o coração do homem. E por isso você não está perdido, e sim convertido. E por isso você não está vivendo nas paixões do mundo, por isso você não está vivendo para o pecado, por isso que você hoje pertence à igreja, por isso que você hoje tem uma vida de comunhão, está em comunidade, por isso que você tem a alegria da salvação, por isso que você vive e funciona para o reino e não para o mundo. Por quê? Porque Deus agiu para converter o coração do homem. Como? Primeiro, Deus agiu sendo rico em misericórdia. Olha o versículo de número 4 comigo, diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou.
Deus foi misericordioso com você. Ele manifestou a sua paciência e manifesta ainda. Nós que somos insistentes no pecado, nós que toda hora tentamos Deus com os nossos impulsos, com o nosso jeitão, com o nosso explodir. Deus é paciente e isso revela a sua misericórdia para salvar homens miseráveis mortos nos seus pecados. Segundo, como que Deus agiu para salvar o homem? Ele agiu por causa do seu amor. Versículo 4 nos diz: Ele é riquíssimo em misericórdia e pelo seu muito amor. Não foi pelos seus merecimentos, não foi porque você fez alguma coisa boa, não foi porque você cantou um hino bonito na igreja, não foi porque você deu um dízimo alto, não foi porque você frequentou todos os cultos. Isso é seu dever, a sua obrigação de cristão. Isso é reflexo da salvação e não produz o resultado de salvação. Ele amou. João 3,16. No 3, todos juntos. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que estava morto, por causa do muito amor, tem o quê? Vida eterna. Tem vida eterna. É exatamente isso que o versículo 5 e o versículo 1 nos apresenta. O versículo 5 nos diz assim, irmãos. Olhe comigo na palavra. Estando nós ainda, o quê? Mortos. Ele nos deu vida, nos vivificou. Versículo 1 diz o quê? Capítulo 2, versículo 1. E Ele nos vivificou, estando nós ainda mortos. Agora, o que essa vida aqui do texto está nos trazendo, irmãos? Qual a ideia que é apresentada aqui? Essa vida aqui não é só um viver de modo diferente. Em última análise, o que temos é Jesus, que é a vida, foi morto para que ele vencesse a morte. E então, por isso, Deus destruiu o poder da morte e nos deu vida eterna. João, capítulo 14, versículo 6. E Jesus lhes disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 11, versículo 25 e 26. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Nós usamos esse texto só quando tem velório, né? E aí a pessoa viveu uma vida toda desgraçada. E aí o pastor abre o texto e fala assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Para consolar as famílias ali, iludindo a respeito da ideia de salvação. Não. Esse texto aqui, ele tem que ser apresentado, e nós usamos muito esse texto para defender a vida que Cristo nos deu na eternidade. Usamos pouquíssimo. Esse texto está dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim jamais morrerá. Deixa eu te perguntar, durante toda a história da humanidade, pessoas morreram, certo? Então, como é que ficou isso? Jesus não falou que aquele que cresce nele não ia morrer? Jesus não está falando dessa morte natural, dessa morte terrena, dessa morte desse corpo mortal. Jesus está falando da eternidade, da morte espiritual, da separação eterna. Ele está dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida. Porque eu morri, porque eu ressuscitei, vocês têm vida eterna. Esse corpo aqui, irmãos, ele vai perecer. Ele vai derreter e se misturar com a terra. Agora, aquele que crê em Cristo, ele já não está mais morto espiritualmente, enquanto ele vive nessa carne perecível. Ele tem vida em Deus. E quando essa carne perecível passar, ele está vivo para a eternidade. Enquanto aqueles que vivem uma vida desregrada, no pecado,
em desobediência, segundo o poder da potestade do ar, seguindo o principado desse mundo, para os seus prazeres, ele está vivo, morto. É como se fossem zumbis espirituais. Eles estão vivendo e funcionando para a morte. Paulo fez um refrão para a morte. Paulo cantou um refrão para a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55, diz assim: no momento em que esse corpo perecível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada, pois, foi a morte pela vitória. E aí ele canta. E ele canta e nós podemos cantar. Nós que estamos em Cristo podemos cantar: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Você faz o seu ritmo, irmão. Se você gosta de hip hop, você canta com hip hop. Se você gosta de... Agora estão com negócio de pagode aí, né? Tem uns caras aí agora na igreja que tem negócio de pagode gospel, né? Acho que eles começaram a orar para Vicente de Paula converter. Aí eles começaram a ouvir as musiquinhas lá, né? Quem me deve Vicente de Paula converter, meu irmão? Ó, já pensou? E aí a gente pode cantar no ritmo que a gente quiser, mas aqui tem um refrão que você vai cantar para a morte. No dia da sua morte aqui nessa terra, você vai subir as mansões celestiais cantando: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Não é que crente não tem que ter medo de morrer, irmão? Você sabia disso? Você pode olhar para a realidade à sua volta e perceber que algumas coisas vão ficar fora do lugar com a sua partida. Eu penso nisso. Tenho uma esposa, tenho filhas, tenho uma igreja, mas isso aqui não pode se colocar na balança. É o que Paulo fala, se comparado com a eternidade na glória. Não pode. Onde está a morte? Não tem mais. Você sabe o que é isso, irmão? Talvez você nunca experimentou esse meio de graça sobre a sua vida, de viver para sempre. Eu sou vivo para sempre. A minha morte aqui não vai me parar. Eu vou continuar reinando para a eternidade com Deus. Ainda temos uma declaração de vitória que o Carlos Júnior leu na transição. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Ele ressuscitou para sempre. Tantos e tantos homens ressuscitaram durante a história. Lázaro ressuscitou. Eutico caiu da janela, morreu, ressuscitou. Outros e outros durante a história morreram e ressuscitaram. Mas esses que ressuscitaram, a não ser Cristo, morreram de novo. Cristo é o único que ressuscitou e vive para sempre. Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele. Versículo 10, Romanos capítulo 6, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, ele vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos. Agora sim, irmão, preste atenção. Agora olha o contraste. Outrora nós éramos mortos no pecado. Por causa da morte de Cristo, nós morremos com Ele para o pecado e estamos mortos definitivamente para o pecado e vivos definitivamente para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha o versículo 2 de Efésios, capítulo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência. Não, nós funcionávamos assim. Por causa da ação de Cristo, o homem pecador agora vive. O homem morto tem vida em Cristo. Versículo 12, portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal. Olha bem, você tem vida eterna, continua vivendo aqui nesse corpo. Você não foi colocado dentro de uma redoma, você não recebeu um corpo que está acima do pecado, você vive no corpo mortal. E Paulo está dizendo, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos. Você vive no seu coração espiritualmente, eternamente para Deus.
Isso não significa que o seu corpo aqui está entregue para o pecado, não tem nada a ver, não. Quando o Espírito Santo converte o coração do homem, ele agora não está mais dominado pelo pecado no seu corpo. Ele não entrega o seu corpo para as paixões, mas ele vive com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Porque, observe que essa conexão desse texto, né? Quando Jesus vai dizer, ao seu Deus somente adorarás e prestarás culto, com toda a tua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, né? Então, não é só agora uma separação. O meu espírito serve a Deus, mas eu ainda vivo meu corpo no pecado. Não, irmãos. Minhas forças, meu entendimento, tudo vive para Deus. O que Deus faz para salvar o homem? Ele é gracioso. E aí eu quero terminar aqui, irmãos. Esse é o ponto de fecharmos o sermão. A graça de Deus alcança o coração morto daqueles que andam segundo o curso desse mundo e que estão dominados pelo poder do diabo. Uma pessoa que peca e tem prazer no pecado, uma pessoa que peca e não se sente incomodada, ela está sob o domínio do diabo. E eu quero te dizer, essa graça de Deus, ela é irresistível. E muitas vezes o que nós imaginamos da graça irresistível, Miguel, amados irmãos, é que a graça irresistível parece um policial do BOPE chegando na porta de alguém para prendê-lo. Ele carrega aquela base de cimento, ele leva ela lá atrás e bate e arranca a porta e entra com tudo. Por isso ela é irresistível. Não é nesse aspecto que a graça de Deus é irresistível, não, irmão. A graça de Deus é irresistível porque ela te faz, você se rende. Você não tranca a porta. Quando a graça de Deus vem, você se rende. A graça é irresistível por causa da ação da graça. E não por causa daquilo que você pode colocar de portas fechadas para ela agir. Quero encerrar. Preste atenção nessa fala. Assim, pois, nós descobrimos que nesse grande plano de converter o coração de um homem morto, entregue no pecado, que ele é sujo, é depravado, é decaído. Nesse grande plano, o Espírito Santo é o aplicador da salvação. E quando nós falamos sobre a graça de Deus, o operar da graça, muitas pessoas elas não têm a compreensão do que é isso. Parece que é algo subjetivo. É uma força misteriosa que nós não sabemos o que é. E muitas pessoas, no decorrer da caminhada cristã, ouviram tantas coisas que não é verdade a respeito disso. A graça de Deus não é um favor, como muitos já te falaram, você e eu também já falei. Deus me devia um favor, e Ele então foi gracioso comigo. Deus não devia nada para a gente. Por isso que a graça não é um favor. A graça de Deus é a manifestação do Espírito Santo aplicando a obra de salvação no coração do homem. Isso que é a graça de Deus. É obra de Deus trazer a nós, bem como fazer real em nós, de uma maneira experimental. Salvação não é algo subjetivo, é algo experimental. Então, o papel do Espírito Santo é aplicar essa salvação, é obra dele trazer a nós essa ação experimental, essa grande salvação que estivemos considerando juntos, para a realização da qual o Filho de Deus veio ao mundo para efetuar. Jesus vem e efetua a salvação. O Espírito Santo vem e aplica a salvação. Na divindade, o Espírito Santo é o executor. E também ele é o executivo. É ele que manifesta a proclamação
do Evangelho, por isso ele é o executivo, e ele é o executor, porque é ele que aplica a mensagem que transforma e opera para a transformação do homem. Na grande obra de salvação, Deus Pai cria e planeja. O Deus Filho, e isso é a obra da graça. Olha o pacote da graça. Deus Pai cria e planeja. O Deus Filho executa. E o Deus Espírito aplica. E isso é conversão. Quando você olha para Deus e vê o Deus Pai, Criador, te amando, sendo você um miserável pecador. E então você olha para a cruz do Calvário e vê por que você não vai para o inferno. E por que Deus te salvou. Ele entregou o seu filho. Ele esmagou o seu filho. E aí você, então, recebe a palavra no seu coração. E você sente o toque do Espírito Santo operando para te salvar de uma maneira experimental. Meus irmãos, morto não tem escolha. Morto não toma decisão. Por isso a salvação começa em Deus. Ele operou para te salvar. E se você reagiu a isso, pode ter certeza, foi o Espírito Santo trabalhando em você que te levou à redenção. Você se rendeu, se quebrantou diante do Evangelho. E por isso, a graça de Deus operou te transformando e não te melhorando. Você era morto. Não adianta, morto, irmãos. Presta atenção porque eu termino aqui com essa aplicação. Não adianta, você pega uma pessoa morta, você pode colocar maquiagem, você pode colocá-la num caixão luxuoso, você pode tentar colocá-la em pé, firmar ela vai continuar sem nenhuma ação. Ela vai continuar sem fazer nada. Por isso que Deus operou, por isso que Deus nos deu vida. Porque você e eu não tínhamos condições de ser melhorados. Nós estávamos mortos. Por isso que o Evangelho é transformação. Da morte para a vida. Do pecado para a santidade. Do mundo para a glória de Deus. Olha a responsabilidade que ele nos traz agora. Tivemos indicativos, e olha o imperativo no versículo 10, pois somos feituras de Deus. Somos feituras de Deus e agora ele está tratando da parte conclusiva, depois de tudo que Deus fez na ação da graça. Somos feituras de Deus. Criados em Cristo Jesus. Observe isso aqui, irmãos. Sem Cristo, nós não funcionávamos para Deus. Não vivíamos para Deus. Agora, em Cristo, preste atenção, nós somos feituras de Deus. E fomos criados para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Nós, longe de Cristo, estávamos mortos, e por isso nós não vivíamos para Deus. Na obra de Cristo, Ele nos deu vida. E porque nós temos vida agora, o Evangelho exige da gente boas obras. Ou seja, as boas obras são colocadas como resultado da salvação e não como que promovem a salvação. Fomos salvos, sim, por obra suficiente de Cristo. Mas agora, nós somos chamados às boas obras. Boas obras aqui não é só ação social. Boas obras aqui é o modo de vida que glorifica a Deus. Em tudo, nós somos chamados a viver para glorificar a Deus. As boas obras aqui é você tratar bem a sua esposa, é você cuidar bem dos seus filhos, é você ser um bom profissional, é você ser zeloso para com as atividades que estão nas suas mãos, é você ter compromisso, responsabilidade, é você ter obediência. Isso é boas obras, isso são boas obras.
tudo que Deus fez em Cristo Jesus, tudo que Deus operou pelo Espírito Santo, foi para transformar os nossos corações e nos converter. A conversão aqui, o que é uma conversão? Você recebe ali a energia solar, ela chega cheia, a energia, ela chega ali no poste, não sei quantos quilowatts, né? Muito quilowatts. Aí tem aquele transformador grandão, porque aquele transformador converte aquela energia para 220 e 110. É a conversão, irmãos. Nós mudamos. Não dá para viver mais da mesma forma que vivíamos sem Cristo e antes de Cristo. É a metanoia, a mudança de mente. Se você dá meia volta na sua vida e para de andar no fluxo do mundo, segundo a potestade do ar, segundo os seus prazeres, e volta-se para Deus, porque Deus te resgatou. E agora você vive para Deus. Você anda em Cristo. Você satisfaz a sua vida em cumprir a vontade de Deus em obediência. Amém? Deus, obrigado por sua palavra. Que ela penetre nos corações inconvertidos. E que o Senhor possa trazer salvação a Deus. Deus, e nos corações dos meus irmãos, que foram alcançados pelo Evangelho, essa palavra possa chamar a responsabilidade de avaliação de vida, para nunca viver uma falsa percepção da nova vida, mas sempre viver, experimentando em tudo, a vida que nos está proposta no Evangelho de Cristo Jesus. Deus, em nome de Jesus, guarde os nossos irmãos na sua palavra, e que todos possam viver para a sua glória, Senhor. Que o Senhor possa operar em nós com o seu Espírito Santo, que nos convenceu, continue operando com o seu Espírito Santo, Deus, para nos santificar, para nos fazer abandonar cada dia o nosso pecado, fugir daquilo que a nossa carne pulsa para querer, e andar, ó Deus, seguros, caminhando para te servir e te glorificar. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos, gratos por sua palavra em nosso meio. Amém e amém.